Eu já vi um pessoal na internet falando, porque Hélio Couto é charlatão, não sei o que, não sei o que. Eu assim, gente, com certeza essa pessoa não estudou o Hélio Couto. Não estudou. Porque quem estuda sabe a transformação que acontece na nossa vida. E por mais que a minha vida tenha dado assim uma volta imensa, né, depois que eu comecei a estudar, eu não quero voltar a ser aquela pessoa que eu era lá atrás. De jeito nenhum. Eu consegui enxergar as minhas sombras, chorando sangue, mas eu consegui, hoje eu enxergo e eu não quero mais ser aquela Isabelle que eu era. E vira e mexe, eu ainda dou de cara com sombras minhas que eu tenho que consertar, que eu olho assim, putz, fiz merda, eu fiz errado, eu agi errado, eu teria que ter feito diferente. Só que o que acontece, minha gente, depois que você estuda o Hélio Couto, que você faz todo esse caminho, né? Pelo menos aconteceu comigo, desde lá do início do caminho das palestras, de enxergar as minhas falhas de uma forma muito mais rápida. Por exemplo, eu era ali adolescente, tinha 15 anos, eu fazia alguma coisa errada. Pô, a consciência disso às vezes não vinha. Igual uma pessoa aí que tá matando, roubando, a pessoa não tem consciência disso. A consciência talvez vai vir lá em outra vida. Mas depois que eu fiz ali o caminho das palestras, lá no início já começou a vir muitas coisas assim do meu passado, que eu tinha feito de errado. Eu pensei, porra, dei mole, sabe? Por que eu agi assim? Um exemplo bem besta. Tipo, lá no ensino fundamental, eu levava uma caixa de bis, eu comia sozinha e não oferecia pra ninguém. Olha que idiota, entendeu? Então, esse tipo de coisa que me vem à tona, né? Que é só um exemplo, né? Claro, tem muitos mais exemplos, mas isso foi vir agora. Eu assim, nossa, como eu era idiota de agir dessa forma. E cada vez isso vem mais rápido. Por exemplo, eu fiz algo errado agora, daqui uma hora, se eu não tive consciência naquele momento, daqui uma hora eu vou ter. E daí eu vou assim, me consertando. Então esse foi um dos grandes insights que eu tive ali desde o início do caminho das palestras até hoje, que eu venho me observando para tentar não errar mais, para tentar ser uma pessoa melhor. Então, quando eu vejo pessoa falando, ele é charlatão, assim, cara, as pessoas não têm a mínima noção do que é a transformação que a gente tem depois que assiste o professor Hélio Couto. Eu comecei a ler minha ressonância, acho que foi 2021, 2022, e eu já tinha noção de que tudo poderia, não vou dizer desandar, mas mudar em minha vida. Tanto que logo lá no início da ressonância eu fui promovida no meu trabalho, estava tudo muito legal, tudo andando, até que logo depois a minha mãe teve um outro diagnóstico de câncer, ela já tinha tido outras vezes na vida. E, porra, eu tinha acabado de ser promovida, estava ganhando salário bom, aí o meu trabalho já não estava mais me preenchendo. Eu sentia um grito na alma ali quando eu estava no trabalho, assim, tipo assim, eu quero ir embora. Vocês já sentiram a alma de vocês gritando assim, eu quero ir embora, eu quero ir embora? E a minha alma gritava ali naquele trabalho. Por mais que eu gostasse de fazer o que eu fazia, o ambiente me sufocava. Eu sou uma pessoa introvertida e empata, então eu absorvo muito assim o pensamento, o sentimento das pessoas, e isso no corporativo é muito complexo para mim. Então o que aconteceu? Pedi demissão lá em 2023, fiquei cuidando da minha mãe. Um pouco antes disso, eu pedi na ressonância algo que eu tinha visto lá a Débora Bica comentar sobre a limpeza de 7 corpos. Que a limpeza de 7 corpos, ela vai limpar tudo na nossa vida. E foi depois dessa limpeza de 7 corpos que eu saí do meu trabalho. Então, a gente tem que pedir as coisas de forma consciente. Estou pronto para lidar com o que vai vir? E eu estava, assim, eu já entrei nesse caminho sabendo que não seria fácil. Então eu estou pronta para lidar com qualquer coisa que vá acontecer. Aí ok, saí do meu trabalho, logo depois fiquei cuidando da minha mãe. Minha mãe infelizmente faleceu no ano passado. Aconteceram mais 1 trilhão de coisas. E eu estava num relacionamento e eu pensei, cara, se eu fizer a limpeza de 7 corpos e o relacionamento continuou, então ok, vai continuar.
Porque o professor Hélio Couto diz lá, né, que quando a gente começa a ressonância, muita gente se separa. Então, como o meu ex-esposo também fazia ressonância, eu pensei, tá tranquilo, né, ele tá fazendo, tô fazendo, a gente está evoluindo junto. Mas isso não quer dizer nada, mesmo estando os dois fazendo, às vezes um tá um pouquinho mais adiantado que o outro, eu posso estar mais atrasado também. E estava tudo bem, assim, bom, tá tudo bem, o nosso relacionamento tá bom. Só que aí chegou no início desse ano, eu tinha parado um pouco para a ressonância, né? Voltei a rodar a onda antiga ainda, não pedi atualização. E aí, de repente, aí meu relacionamento acabou. E eu vi aquela clareza, assim, esse ciclo encerrou. E eu pensei, cara, eu não sei se é mais um efeito da ressonância, mas eu sabia, eu tinha consciência de que isso poderia acontecer em algum momento. Então, a gente quando tá nesse caminho, a gente não pode ter medo, porque você entrou nesse barco, você entrou nesse barco, segue até o fim. O que você tem que ter, continuar tendo, é clareza mental do que você está fazendo. Ok? Estou encerrando esse ciclo, agradeça pelo ciclo que encerrou. Agradeça pelas pessoas que fizeram parte da sua vida. Vão ter momentos de solidão. E vai ser você e você olhando para dentro. Eu tô aqui já, agora eu tô gravando vários vídeos, mas antigamente eu não conseguia mal olhar para a câmera. Só que eu tenho muita coisa para falar. Eu tenho muitas experiências de vida para falar para as pessoas. E até mesmo de erros que eu já cometi que, cara, eu não quero que ninguém cometa. E se a gente puder aprender uns com os outros, né, a não errar tanto, a vida vai ser muito mais fácil. Assim como o professor Hélio Couto deu um up ali, fez a gente ter um salto quântico. E talvez muitos de nós a gente não precisa mais reencarnar nessa terra pelo conhecimento que a gente tem, então que o nosso conhecimento possa ajudar outras pessoas, né? E sempre vai ter essa galera dizendo, o Hélio Couto é charlatão, sempre vai ter, gente. Lembrem de Jesus, Jesus não foi crucificado, o pessoal não falava isso de Jesus também. Então, assim, a gente tem todos os exemplos na humanidade, todos. É claro que tem uns gurus aí, né, que querem usar palavras bonitas, mas na verdade, por trás, eles estão errados em muitas coisas. Então, o que eu digo é, leia tudo, mas filtre, você tem que pensar por si só. Eu estava lendo um livro recentemente, eu não vou falar qual é, né? Mas eu vi uma pessoa dizendo na internet assim, o fulano de tal é charlatão, o autor desse livro, né? Aí eu fui pesquisar na internet por que o fulano de tal era charlatão. Aí, ok, né? Tava lá dizendo a história, né? Que ele não criou nada e tal, né? Que aquilo ali que ele diz, ele meio que inventou. Mas tudo bem, você tem que ler as coisas, aprender sem levar o pé da letra. Então, eu assim, cara, eu vou continuar lendo esse livro, porque tem muita coisa que ele tá dizendo ali que, comparando com tudo que eu já aprendi, faz sentido. Mas tem outras que ele tá dizendo ali que estão erradas. Não tá errada pelo meu ponto de vista, tá? Eu não sou o parâmetro do certo e errado. Pelo meu ponto de vista do que eu já estudei com outras pessoas, errado pelo conhecimento que eu tenho. Então, assim, às vezes o pessoal pega um autor lá e tal. Esse fulano é charlatão, não sei o que. E daí ignora tudo que a pessoa fala. Filtre, gente. Filtre que tem uma coisinha ou outra boa. A não ser que você não vá mesmo com a cara da pessoa. Igual eu tenho um sério problema com 2 caras aí do Brasil que se intitulam filósofos. Que pra mim são os pseudo-filósofos, e cara, não me desce de jeito nenhum aqueles 2, não me desce. Aí, enfim, tá ok, gente, não te desce, beleza, ignora. Igual vejo ali, passou o fulano falando lá ele fala coisas muito óbvias, né, pra quem se intitula filósofo. Então, cara, aqueles 2 não me descem mesmo, não me desce, não gosto.
para mim tem algo ali por trás. Às vezes a pessoa no início, né? No início eles chegam com um discurso bonito, mas aí do meio para o final, eles vão manipulando as pessoas de alguma forma, né? Para chegar onde eles querem. E eu, como uma pessoa empata, eu tenho muita facilidade, isso não é legal, não gosto, tá? De ver quem é charlatão. Cara, assim, a pessoa tá lá na esquina, já vê, 7-1, é um 7-1. E, cara, dificilmente eu tô errada. Dificilmente eu tô errada. Eu não sei se eu queria que fosse assim, porque é muito chato, sabe? É chato isso. A gente acaba se isolando muito, porque às vezes a gente vê de longe, fulano é um 7-1 do caramba e tal. Mas enfim, gente, o que eu quero dizer é isso. Se você viu um autor ali, alguém que você goste, se identifique, ok, aprenda tudo que você tem que aprender, mas sempre filtre, pesquise, pense por si só. Pense por si só. O inimigo não gosta que as pessoas pensem por si só. Eles querem que as pessoas sejam manipuladas. Eu escutei algo, isso é verdade. Calma, gente. Pensem por si só. Peguem tudo que eu tô falando, pesquisem e tal. Veja as palestras, veja o que você sente. Eu vou dizer uma coisa, a questão do Hélio Couto, cada um tem um tempo para assistir ele. Eu já escutava sobre o Hélio Couto há muitos anos antes, no canal da Maia Andrade, outros canais aí que eu seguia, que eu vi o pessoal falando do Hélio Couto, mas eu não estava no momento de começar a estudá-lo. Cada um tem o seu momento. E se você não tiver, tudo bem. Não vou dizer que o Hélio Couto é o único meio para você chegar numa elevação espiritual. Podem ter outros meios, mas o que chegou a mim foi esse. E no momento que eu comecei a assistir o Hélio Couto ali, eu acho que de primeiro eu não consegui assistir um vídeo inteiro, mas logo depois, assim, quando chegou o momento, eu fui... E eu demorei um tempão para assistir todas as palestras, né? Eu demorei 1 ano praticamente, porque eu só assistia de noite quando chegava do trabalho. E, enfim, as palestras são demoradas. Então, talvez você chegue lá no site do Hélio Couto agora e fale, cara chato, não sei o que, bababá, ok. Mas você já tem esse conhecimento, você já sabe quem ele é. Talvez mais lá na frente você consiga equilibrar o seu caminho ali com o dele e você fale, ok, chegou a hora. Agora eu vou meter a cara nisso e vou aprender. E foi assim comigo. Então, depois eu assinei a parte paga ali durante vários anos e tal, assisti todas as palestras, fiz 1 trilhão de anotações, anotei vários livros ali que ele indica para ler, estou lendo. Mas é claro, sempre vai ter alguém para falar que o fulano é charlatão, isso e aquilo. Principalmente quando essa pessoa estiver abrindo os olhos dos demais. Essa é a humanidade, gente. E só vai daí para pior, porque os negativos estão perdendo espaço. Aí eles vão querer o quê? Usar a IA aí para manipular um monte de informação, um monte de coisa. Então, estejam atentos, estejam acordados, tenham discernimento, orem e vigiem.